A estrutura das pirâmides egípcias é um dos enigmas mais profundos deste planeta. A data de sua construção, os métodos de construção, os construtores, o mais crucial de tudo, a razão por trás de sua edificação permanecem envoltos em mistério. Composta por incríveis 2,3 milhões de blocos de pedra, habilmente cortados e encaixados com precisão utilizando técnicas avançadas, as pirâmides possuem um peso colossal de 6 milhões de toneladas. Para complicar ainda mais, muitas dessas pedras individuais atingem a espantosa marca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas desde distâncias superiores a 500 milhas. Quando recém-construídas, as pirâmides eram tão deslumbrantes que pareciam joias gigantescas, refletindo os raios solares de maneira esplêndida. Esta grandiosa estrutura, que se mantém ereta mesmo após milênios, é, por si só, uma maravilha impressionante, ao mesmo tempo, um enigma intrigante. Em contraste, as estruturas arquitetônicas modernas, como a Torre Eiffel, têm uma vida útil limitada, durando apenas cerca de 20 anos sem manutenção regular e diligente. A pergunta que persiste ao longo dos séculos é quem foi responsável pela construção das pirâmides? Seriam os seres humanos capazes de empreender um empreendimento de tal envergadura sozinhos? Ou teriam recebido auxílio de fontes externas? Além disso, por que a construção dessas magníficas estruturas era tão crucial? Será que serviam a um propósito maior? No vídeo de hoje, você está convidado a fazer uma viagem no tempo, à medida que desvendamos os segredos que as pirâmides guardam, mistérios que até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla não conseguiu desvendar completamente. Descubra como ele esteve tão próximo de replicar esses segredos para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao canal World Extreme. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações, e venha comigo para esta incrível viagem no tempo. Localizada na zona dos cachinhos dourados de uma estrela bastante solitária e insignificante, a Terra recebe a presença de Nikola Tesla, milênios após a edificação das pirâmides. Conforme sabemos, Tesla se tornaria um dos indivíduos mais influentes a habitar este planeta. Desde a infância, ele dominava 8 idiomas, realizava cálculos integrais e diferenciais mentalmente e recitava de memória todos os épicos poemas siberianos. Além disso, ele inventaria a usina hidrelétrica, a iluminação neon, o controle de rádio, o motor elétrico e exploraria a engenharia criogênica, tudo isso antes de se tornar conhecido do público em geral. Adicionalmente, ele descobriria a frequência de ressonância da Terra, uma conclusão que só seria confirmada como precisa após 50 anos. De fato, as contribuições de Tesla à humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por cerca de 80% da tecnologia que utilizamos nos dias atuais. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior, investigando-as ao longo de sua vida. Ele especulou se elas não seriam enormes transmissores de energia, uma ideia que se alinhava com sua exploração sobre a transmissão de energia sem fio. Ele notou que a ionosfera resplandecia com a energia elétrica, uma energia que poderia ser captada. Visualizou a Terra como um imenso gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos dos quais uma energia inesgotável poderia ser extraída. Assim, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos com o título A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, descrevendo planos para uma série de geradores ao redor do mundo que explorariam a ionosfera para colher energia. Seu design, em forma de triângulo, ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Entretanto, surgiu um dilema. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos leva a questionar: teria Nikola Tesla realmente encontrado um método para gerar energia ilimitada? Teria ele verdadeiramente desvendado o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu um financiamento de $150 mil de JP Morgan para construir sua estação de transmissão sem fio, Morgan garantiu uma participação majoritária de 51% na empresa, bem como uma fatia de 51% das patentes sem fio existentes e futuras provenientes do projeto.
Isso levanta uma questão intrigante: por que Morgan investiria em algo que acabaria prejudicando seus próprios interesses no setor energético tradicional? O sistema proposto por Tesla teria potencialmente mergulhado o mundo em uma séria crise econômica, trazendo uma depressão profunda. Grande parte da economia estava fundamentada na expansão da rede elétrica e na produção de eletricidade, ambos gerando numerosas fontes de renda e empregos. A tecnologia sem fio teria eliminado essas indústrias, bem como as usinas de energia convencionais. O sistema elétrico tradicional, que era uma fonte de receita, teria entrado em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla teve que ser interrompido a todo custo, porque Tesla não era considerado confiável. Isso ocorreu porque ele estava desenvolvendo tecnologia fora do escopo do sistema capitalista e porque suas ideias eram radicalmente diferentes. Mas, espera, não eram amigos de JP Morgan e Tesla? Por que Morgan teria tomado essa atitude contra seu amigo? Há sugestões de que figuras como Morgan, Edison, Marconi e outros, eram na verdade, apenas peões nas mãos de uma força muito mais poderosa. No entanto, essa discussão fica para outra ocasião, e prometo abordá-la em breve. Por enquanto, voltemos nossa atenção para Nikola Tesla e as misteriosas pirâmides. Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Xufu, o faraó egípcio da quarta dinastia que governou há cerca de 4.500 anos. Entretanto, por que ela não apresenta as características comuns a outras tumbas egípcias, como hieróglifos, artefatos ou arte de parede elaborada? Além disso, nunca foram encontradas múmias dentro dela, apesar de argumentos que sugerem que o sarcófago de granito na Câmara do Rei já conteve a múmia de Xufu, que foi saqueada por invasores de tumbas? Você está insinuando que uma estrutura arquitetônica tão impressionante, que ainda intriga os especialistas até hoje, não tinha proteção contra roubo e invasões? Certamente, um local de descanso para reis e rainhas deveria ser altamente guardado. Essas pirâmides são verdadeiras maravilhas da arquitetura. O alinhamento preciso das dimensões das pirâmides só poderia ser igualado pela engenharia moderna. A maior parte da Grande Pirâmide foi construída com calcário numulítico. Os blocos castanhos avermelhados que podemos observar hoje em dia. Embora essas rochas sejam comuns nas proximidades do local, os construtores da pirâmide optaram por utilizar materiais incomuns que tiveram que ser transportados de uma distância de quase 500 milhas. A superfície externa da pirâmide já foi revestida de calcário branco brilhante, polido, nivelado e encaixado com tanta precisão que parecia uma enorme joia. A façanha de transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda é uma fonte de admiração para mim. Agora, observe que um tipo raro de granito denominado granito rosa também foi importado de grandes distâncias, devido à sua alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Quando uma pressão adequada é aplicada ao quartzo, ele se torna condutor de eletricidade. E surpreendentemente, as paredes e câmaras no interior da pirâmide foram construídas com quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma quantidade significativa de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix chamado A The Pyramid Code, arqueólogos e teóricos argumentam que os antigos egípcios frequentavam a Grande Pirâmide em busca de energia benéfica. Muitos relatos daqueles que escalaram a íngreme estrutura até o seu topo incluem pequenas, mas perceptíveis, mudanças na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Atualmente, é proibido subir ao topo da Grande Pirâmide, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Simmons nivelou o topo. Quando chegaram ao cume, um dos guias notou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, ouvia um ruído agudo. Simmons, então, ergueu o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento irradiando da ponta e se espalhando por sua mão. Pouco tempo depois, o inventor tomou um gole de vinho comemorativo e levou um choque elétrico dos lábios ao tocar na garrafa.
O documentário sugere que essas pirâmides eram na verdade construídas como dispositivos de energia para conduzir energia ou alterar frequências em vastas áreas de terra. A única coisa que faltava para que a grande pirâmide de Gizé funcionasse como uma usina era uma fonte de energia, o que explica por que os antigos construtores da pirâmide aproveitaram a água do platô de Gizé. Esse planalto, onde as pirâmides estão situadas, é repleto de canais de água subterrâneos, o que significa que um grande fluxo de água fluía por essas cavidades subterrâneas. O Planalto de Gizé, onde estão localizadas as pirâmides, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o grande fluxo de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. Fisioeletricidade pode ser definida como a eletricidade obtida dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Mesmo a forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que usinas de energia piramidais eram e são possíveis. Ainda assim, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua Wardenclyffe Tower foi construído no topo de um aquífero com hastes de cobre e ferro que se estendem até a água. Então, a eletricidade enviada para a torre seriam transmitidos pela atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também é construída sobre um aquífero e tubos de cobre. E barras de ferro foram recentemente descobertas lá. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido puxada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio da Tesla usou a ressonância da Terra assim como a pirâmide pura, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitado, limpo e virtualmente gratuito para todos no planeta, mas a torre de Tesla foi destruído e ninguém sabe quem o fez, mas você pode facilmente dizer que o motivo foi maldade. Imagine como seria o mundo hoje se a Tesla o implementasse com sucesso. O pouso na Lua pode ter acontecido há décadas, a Segunda Guerra Mundial pode ter sido anunciada. E a sociedade humana pode ter estado muito mais à frente do que onde estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever ao canal Wood Extreme, pois juntos exploraremos o infinito.